Um youtuber milionário. Carros de luxo, milhões de fãs. Seu melhor amigo, o assassino mais temido do cartel de Sinaloa. Mas Marquitos Toys fez o impensável. Não só se tornou seu amigo, transformou o estilo de vida do narcotraficante em um negócio multimilionário para as redes sociais, quebrando um código de silêncio sagrado. A resposta foi uma guerra. Colocaram-no numa lista negra, incendiaram os seus negócios e assassinaram o seu irmão. Esta é a história de como a fama na internet se deparou com a morte e de como um simples clique pode colocá-lo na mira de um cartel. Para entender a queda, primeiro é preciso entender a ascensão. Marcos Eduardo Castro Cárdenas, nascido em Culiacán em 1998, não era um influencer qualquer. Ele lançou seu canal no YouTube em 2019 com uma fórmula simples, mas poderosa: mostrar sua vida pessoal. Mas sua vida não era como a dos outros. Era um desfile de carros de luxo, modificações caríssimas, rachas, festas e viagens. Junto com sua equipe, conhecida como Los Toys, ele criou uma marca que vendia mais do que entretenimento. Vendia um estilo de vida. Sua popularidade foi meteórica. Acumulou milhões de seguidores no YouTube e no Instagram. Lançou linhas de produtos como bonés de edição limitada que se esgotavam em horas e se tornou um fenômeno, especialmente entre os jovens de seu estado. Para o público, ele projetava uma imagem de generosidade, doando dinheiro a coletores de lixo ou apoiando o Hospital Pediátrico de Culiacán. Era o cara do bairro que deu certo, o amigo com quem todos queriam sair. Mas sob a superfície, havia uma verdade mais complexa e perigosa. Marquitos não apenas ficou famoso em Sinaloa, ele ficou famoso graças a Sinaloa. Em uma região onde a narcocultura permeia a sociedade há décadas, o poder, o dinheiro e o respeito são frequentemente associados a figuras do crime organizado. Os narcotraficantes são, para alguns, heróis populares, modelos a seguir. O próprio Marquitos confessou em seu corrido biográfico: quando criança, queria ser traficante. Por quê? Porque em seu mundo, eles eram os que tinham o carrão, a caminhonete, o cara descolado, o respeitado. Sem saber, ou talvez sabendo muito bem, seu conteúdo oferecia uma versão higienizada e legal desse mesmo sonho. Mostrava o luxo e o poder do estilo de vida do narco, mas aparentemente sem o risco. Ele se tornou a encarnação de uma fantasia local. Alcançar o status de um chefão, mas através de likes e inscrições. Era o rei de um novo tipo de Culiacán, um Culiacán digital. Mas as regras do velho Culiacán, as da rua e as do chumbo, logo viriam cobrar seu preço. O véu que separava seus dois mundos se rasgou definitivamente em 22 de novembro de 2023. Nesse dia, as forças federais mexicanas capturaram em Culiacán Néstor Isidro Pérez Salas, vulgo El Nini. Ele não era um criminoso qualquer. El Nini era o temido e sanguinário chefe de segurança de Los Chapitos, a facção do cartel de Sinaloa, liderada pelos filhos de Joaquim El Chapo Guzmán. Era um homem implicado em massacres, no infame Culiacanazo, e por quem os Estados Unidos ofereciam uma recompensa de 3 milhões de dólares. Enquanto as autoridades celebravam a captura, Marquitos Toys postou uma série de stories em seu Instagram que deixaram todos de queixo caído. Com lágrimas nos olhos, visivelmente abalado, ele defendeu sua relação com o pistoleiro. Suas palavras foram uma confissão pública e um desafio. Eu só tinha uma amizade com meu amigo. E uma amizade vale mais que tudo, disse ele entre soluços. Éramos amigos, nem eu era empregado dele, nem ele o meu. A gente não escolhe em que um amigo trabalha. A amizade é independente de qualquer coisa. Ele terminou com uma declaração de lealdade que selaria seu destino. Se for crime ter sido amigo dele, pois eu pago, não importa. Ele era um grande amigo meu e continua sendo. No código não escrito do narcotráfico, em meio a uma brutal guerra interna entre a facção de Los Chapitos e a de Ismael El Mayo, Zambada, conhecida como La Maíça, esse ato foi uma catástrofe. Não foi visto como a defesa de um amigo,
mas como uma declaração de lealdade a um lado. Marquitos, o influencer, acabava de se transformar em um símbolo público de Los Chapitos. Deixou de ser um espectador e se tornou um combatente aos olhos do inimigo. Sua lealdade não passou despercebida. Meses depois, no aniversário de Al-Nini, já preso nos Estados Unidos, Marquitos publicou a foto de um bolo com uma mensagem: "Um abraço até onde você estiver. Saudades, velho." A amizade, como ele disse, estava acima de tudo, e ele estava prestes a pagar o preço. Janeiro de 2025. O céu de Culiacán se tornou o mensageiro da morte. Um avião de pequeno porte sobrevoou a cidade, não para pulverizar campos, mas para espalhar o terror. Centenas de panfletos caíram sobre as ruas, carregando uma mensagem assustadora. Eram listas de morte. Nelas apareciam os rostos de mais de 20 pessoas, músicos, cantores e, de forma proeminente, influencers. Os panfletos acusavam os listados, entre eles o famoso cantor Peso Pluma, de serem financiadores, colaboradores próximos, lavadores de dinheiro e laranjas da facção de Los Chapitos. A família de Marquitos Toys ocupava um lugar central. Seu nome, o de seus irmãos Kevin e Gayle, e o da parceira de Kevin, a também influencer Ana Gastelum, estavam lá. Era um ato de guerra psicológica de uma sofisticação brutal, atribuído à facção de La Maísa. A mensagem não era apenas para os listados, mas para toda a cidade. Advertia a população: afastem-se desses youtubers e parem de apoiar e ver seu conteúdo. Era uma tentativa de destruir seu capital social, a própria fonte de sua fama e riqueza. A ameaça final era explícita e direta: vamos atrás de todos e cada um de vocês. Para que não restasse dúvida da seriedade da ameaça, ao lado de alguns nomes na lista, aparecia uma palavra lapidar: eliminado. Referia-se a influencers que já haviam sido assassinados nos meses anteriores. A lista não era um aviso, era um cardápio. E a caçada estava prestes a começar. A violência não esperou pelos panfletos. A declaração de guerra interna do cartel já havia transformado Culiacán em um campo de batalha. Mas após a prisão de Al-Nini e a defesa pública de Marquitos, os ataques se tornaram pessoais e sistemáticos. A estratégia parecia ser desmantelar o mundo de Marquitos, peça por peça, como um aviso macabro. A caçada foi implacável. Primeiro caíram os amigos. No final de novembro, seu amigo próximo, Miguel El Jasper Vivanco, foi encontrado sem vida com sinais de tortura. Dias depois, o ataque foi direcionado aos seus ativos financeiros. 2 filiais de sua rede de restaurantes, Ranch Row, foram incendiadas. A rede de segurança de Marquitos estava desmoronando. Em dezembro, outro influencer associado ao seu grupo, Leovardo Gordo Perucci, a Espuro, foi fuzilado. Após a queda dos panfletos em janeiro, a mensagem ficou ainda mais clara. A casa de seus pais em Culiacán foi baleada e atacada com explosivos. O recado era inequívoco: não há lugar seguro. Marquitos fugiu do país buscando refúgio. Mas a caçada não havia terminado. O círculo estava se fechando e o golpe seguinte seria o mais devastador de todos. Em 28 de março de 2025, a violência alcançou a família Castro da forma mais brutal. Gayle Castro, irmão de Marquitos, estava em Ensenada, Baja Califórnia, a mais de 1.500 quilômetros da zona de guerra em Sinaloa. Estava de férias com sua esposa, comendo em um restaurante chamado Vila Marina. Como seu irmão, Gayle também era um influencer que exibia uma vida de luxo, e seu nome estava nos panfletos que caíram do céu em Culiacán. Em plena luz do dia, pistoleiros armados se aproximaram da entrada do restaurante e abriram fogo. Gayle recebeu pelo menos 5 tiros a queima-roupa no rosto, no braço e no estômago. Morreu na hora, caído na entrada do estabelecimento. O assassinato em Ensenada foi um golpe de mestre do terror. Demonstrou que a guerra não tinha fronteiras. Fugir de Culiacán não garantia segurança. A mão dos inimigos do cartel era longa e podia chegar a qualquer canto do país. Era a da mensagem final e definitiva para Marquitos e para qualquer um naquela lista.
Vocês não podem se esconder. Não há escapatória. As autoridades de Baja Califórnia confirmaram que Gale já havia sido ameaçado e que uma pessoa foi detida como suposta responsável em menos de 12 horas. Mas o estrago já estava feito. A linha de sangue havia sido cruzada. O rei do YouTube estava agora no exílio, sua coroa manchada de sangue. Após o assassinato de seu irmão, Marquitos foi visto em Jalisco, cercado por uma forte equipe de segurança. Ele quebrou o silêncio um mês depois, não para clamar por vingança, mas para se render. Classificou a morte de seu irmão como uma grande injustiça e disse que deixaria o caso nas mãos de Deus. Era um sinal claro. Não haveria retaliação nem colaboração com a justiça. Hoje, Marquitos Toys vive preso em um paradoxo mortal. Por um lado, para manter sua marca e sua renda, ele nega publicamente qualquer vínculo com o crime. Insiste que sua fortuna vem de seu trabalho como criador de conteúdo e de negócios legítimos. Por outro lado, para sobreviver no mundo real de Sinaloa, ele deve demonstrar respeito por seus códigos. Chegou a dizer, referindo-se ao dinheiro do tráfico. Para que se enganar, sabemos que foi assim que o dinheiro girou na cidade. Agora não reclamem, tem que aguentar. Essas declarações contraditórias não são um sinal de confusão. São o reflexo de um homem que caminha sobre uma corda bamba entre duas realidades irreconciliáveis. O mundo virtual que lhe deu a fama e o mundo fatal que lhe tirou seu irmão. A história de Marquitos Toys é uma fábula sombria para a era digital. Demonstra os limites da influência online quando confrontada com a violência do mundo real. Sua fama o tornou visível, sua lealdade o tornou um alvo. E seu mundo construído sobre a fantasia do poder desmoronou sob o peso das balas. Ele continua rico, continua famoso, mas vive como um fugitivo, com uma família destroçada e uma ameaça invisível que o seguirá aonde quer que vá. A pergunta final não é se ele é culpado ou inocente. É se, em seu mundo, alguma vez existiu a possibilidade de não ser nenhuma das duas coisas.